No primeiro episódio eu te mostrei o valor que eu tenho e comentei sobre essa mudança e minha intenção de chegar ao primeiro milhão. Mas saber apenas quanto eu tenho acaba não te ajudando muito. Você tem que entender também quando você tem dinheiro, o que você deve fazer com ele. E isso é uma das intenções que eu tenho de te mostrar no vídeo de hoje. Hoje eu vou te mostrar minha carteira de investimentos completa de maneira detalhada. Tanto minhas ações, meus fundos imobiliários, minhas criptomoedas. Antes de mais nada, eu precisava ressaltar aqui que neste vídeo não contém nenhuma recomendação de investimentos. Os investimentos que eu fiz em outros momentos, são investimentos que já estão na minha carteira e eles não devem ser copiados ou seguidos. Lembrando que você deve fazer a sua própria análise para você investir também. Eu sou Miguel Marcolino, eu vou ser um milionário e esse é o episódio 2 da nossa saga rumo a 1 milhão. Antes de te mostrar a minha carteira de investimentos completa, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like para o YouTube entender o que você gostou desse vídeo e te recomendar outros vídeos aqui do canal e poder recomendar esse vídeo também para mais pessoas, para que possamos auxiliar mais pessoas a alcançarem a sua liberdade financeira. É importante que eu ressalte também que essa carteira de investimentos vem sendo construída há pouco mais de 1 ano e meio, certo? Então, para quem é mais antigo aqui no canal, acompanhou a série Partiu 25K, está entrando aqui no card, para você que é novo possa assistir também. Durante essa série eu mostrei toda a minha carteira de investimentos pessoal. E agora, nessa nova saga, rumo ao milhão, voltarei a fazer isso também. E aí eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários se vocês querem que eu mostre uma vez por mês a carteira, se eu mostre mais, se vocês querem ver de forma detalhada, apenas as principais movimentações, tá? Porque alguns vídeos no Partiu 25K ficavam muito longos porque eu detalhava ativo por ativo, né? Isso fica cada vez mais difícil de ser feito, tá? Então, senão fica um vídeo muito longo e nem tanto abordado os pontos principais. Então, vamos para a carteira de investimentos. Você está olhando agora para o meu patrimônio completo investido, ou melhor, quase completo. Perceba que o valor aqui está um pouco abaixo do valor que você viu de patrimônio acumulado total, que eu disse no primeiro episódio, né? E isso tem um motivo. Tem alguns ativos que acabam que não estão aqui, tá? Então eu vou tentar trabalhar e no próximo episódio vocês vão entender um pouco melhor o que eu vou fazer para melhorar isso. Tá, mas é porque, principalmente em renda fixa, tem alguns ativos que você vai lançando ali notinhas e acabaram se perdendo. E eu ainda não consegui deixar 100% atualizado aqui no MyProfit, tá? MyProfit é a plataforma que eu utilizo por enquanto para fazer o controle dos meus investimentos. Então percebam que aqui nós temos diversas classes de ativos, né? E eu trouxe aqui na minha colinha, inclusive, um retratado melhor essas classes de ativos, que percebam que tem CDB e Tesouro Direto, só que ambos são renda fixa, né? Então, pegando as classes macros, né, da minha carteira, temos 43% em renda fixa, 20% em ações, 12% em fundos imobiliários, 13% em ETF e aproximadamente 10% em criptomoedas. E isso se explica por quê? Porque renda fixa é CDB, mais Tesouro Direto, mais outros, que é um ativo de renda fixa nos Estados Unidos. Criptomoedas é criptomoedas mais esses fundos. ETF, USA e ETF também é uma carteira só de ETFs, né? E ações, mais ações dos Estados Unidos, também são uma carteira só, tá? Então isso se explica o porquê disso estar acontecendo, tá? E fiquem ligados que no final do vídeo eu vou te atualizar sobre o meu patrimônio acumulado total. Lembrando que eu farei isso ao longo de todos os vídeos. Então aqui dentro da nossa carteira de investimentos, o que eu ressalto para vocês? A diversificação, né? Então percebam que a gente tem bastante diversificação, tanto em termos de classe de ativos, quanto em termos de região, né? Então temos ativos no exterior também, embora atualmente ainda esteja muito concentrado nos Estados Unidos, a gente vai tentar melhorar um pouco dessa regionalização também, tá? Dos nossos investimentos. E explicando um pouquinho para quem é novo, um pouco da minha filosofia de investimentos, eu tenho uma cabeça bem de longo prazo. Então, para quem não sabe, eu tenho 19 anos, então eu tenho o tempo inteiro para deixar os investimentos crescerem. Então, por conta disso, eu fico um pouco mais tranquilo de assumir alguns riscos, tá? Inclusive, eu acho que minha carteira neste momento está um pouco conservadora demais, talvez, porque temos bastante em renda fixa, mas isso se justifica por conta do meu momento atual. Então é um dinheiro que eu preferi deixar em caixa, com uma liquidez mais fácil de eu acessar esse dinheiro, justamente porque talvez tenhamos que utilizar esse dinheiro para realizar algum empreendimento, algum investimento neste momento, tá? Então por conta disso eu preferi deixar uma boa parte do meu dinheiro de forma líquida e acessível, tá? Por conta disso.
tá? Então, assim, talvez minha carteira esteja até um pouco conservadora, mas é por conta disso, neste momento. E percebam também que, se você acompanhou o Partiu 25K, a gente tinha uma exposição muito grande a criptomoedas, fundos imobiliários, e essa participação também foi reduzida, tá? Então, criptomoedas faz um bom tempo que eu não compro, justamente por conta do momento das criptos, eu não vi que faria sentido para minha carteira eu me expor mais às criptomoedas. E fundos imobiliários também, porque eu venho comprando pouquinho todos os meses, mas não faria sentido ter uma exposição tão grande a fundos imobiliários justamente por conta da característica de longo prazo. Fundos imobiliários são sim uma forma de ganhar renda e é o que compõe a principal parte de proventos da nossa carteira, mas são ativos que eu vejo que fazem mais sentido em um outro momento da vida. No momento eu posso me expor a alguns riscos um pouco maiores, que eu espero que nos tragam retornos um pouco maiores também. Vai estar entrando na tela para vocês observarem alguns ativos de forma detalhada, tá? Então, creio que aí estejam todos os ativos que tem na minha carteira, vocês estão conseguindo ver o preço médio, o preço atual, total que eu tenho de tal ativo na minha carteira, o ganho de cada ativo, tanto em termos de reais quanto em termos de porcentagem, né? Então, vocês estão conseguindo acompanhar, percebam que o nosso maior rendimento foi em CDBs, né? Justamente por conta que foi o maior capital investido ali naquele título. E também depois criptomoedas, ETF, o World Ons, que nos rendeu um bom dinheiro também, tá? Então, esses foram os principais ativos. Percebam que ativos que estão dolarizados, reforçando um pouco do que eu acredito, da importância da gente ter nosso patrimônio exposto a outras moedas, a outros países, justamente porque a gente vive num país onde a moeda é fraca, que é o Brasil, né? Então, no ano de 2025, o real se valorizou, a bolsa brasileira performou bem, mas, via de regra, não é o que acontece, porque em 2024 teve uma desvalorização muito grande do real, tá? Então, como a gente começou a investir ali a partir de 2024, a gente pegou um pouco dessa apreciação do dólar contra o real, tá? Então, percebam que tem um pouquinho de cada ativo, né? Então, depois, se vocês quiserem, deixem nos comentários, me perguntem lá no Instagram sobre algum ativo que vocês quiserem que eu detalhe mais, de forma mais detalhada, tirarem dúvidas, tá? Eu estou sempre à disposição de vocês. Meu Instagram é Miguel Marcolino, __, para vocês acompanharem por lá. E percebam também que o ativo que mais se desvalorizou na nossa carteira foram Banco do Brasil e Petrobras. Também foram algumas posições muito grandes da minha carteira. Então a maior parte das minhas ações estão valorizando, mas essas em específico são nossas maiores posições, desvalorizaram. Então aqui teve um pouquinho de erro que eu cometi, tá? Mas de forma geral são ações que não me preocupam, porque são ações que estão sofrendo sim nesses últimos tempos, mas que eu acredito que dentro de 2, 3, 5 anos será um investimento que se comprovará correto, tá? Neste caso aqui na minha carteira, tá? Então, essas são as principais ações. O que eu gostaria de comentar especificamente, de destacar, são duas ações específicas. Fleury, que é uma ação que desde que eu comprei, ela ficou andando meio de lado, mas é uma ação que eu tenho gostado muito da empresa, tá? Então eu gosto da direção da empresa, nessa questão de fazer M&As, ou seja, eles adquirem também outros laboratórios, outras empresas. Eu tenho gostado, tá? E é uma empresa que eu vejo que tende a se beneficiar desse cenário de possível queda de juros, tá? E uma ação que já virou a minha queridinha foi a Anima, tá? Porque eu estava em uma competição, então eu tive que fazer uma análise bem detalhada da Anima, tá? E foi muito interessante nessa semana, está entrando o gráfico para vocês verem também. Nos últimos 5 dias a ação valorizou mais de 20%. Então teve uma recomendação de compra do JP Morgan, que elevou o preço da ação, o preço-alvo de recomendação, tá? Então foi bem legal justamente essa experiência de fazer uma análise praticamente completa de uma empresa e em seguida vir um grande banco confirmando um pouco daquela sua tese, tá? Então foi muito legal e isso ocorreu nessa semana. Pena que é uma posição pequena da nossa carteira, mas já valorizou de forma bem interessante, já nos deu um retorno de mais de R$100 nessa semana, tá? Então essas ações particulares que eu gostaria de especificar e destacar aqui para vocês. Vocês estão vendo também agora os gráficos da evolução da nossa carteira durante os últimos 24 meses. Percebam que nossa carteira nesse período só perdeu por S&P 500, o que eu considero que é bom. Óbvio que esse desempenho aqui está em reais, tá? Então é interessante ali que vocês conseguem ver todo o crescimento do patrimônio e também a distribuição de proventos. Está entrando também agora uma tela detalhada mês a mês sobre como foi a rentabilidade da nossa carteira,
o patrimônio, quanto eu tinha naquele mês, as compras, as vendas, as operações finalizadas e também o quanto recebemos de proventos. Percebam que o mês de mais destaque foi o mês de março de 2025, onde recebemos R$ 154 de proventos. Tá? Eu lembro que naquele mês foi um mês que o Banco do Brasil pagou muito bem, tá? Então a gente vem tentando recuperar também essa distribuição de proventos na nossa carteira. E perceba, tá? Que aqui as pessoas devem estar se assustando e se perguntando, nossa, Miguel, mas você tem R$ 50 mil investidos e seus proventos não chegam a ser de R$ 100 ao mês? Realmente, porque minha carteira não é focada no recebimento de proventos. Minha carteira é focada principalmente na valorização dos ativos. Então, por conta disso, a gente não recebe tanto em proventos, mas percebam que em termos de valorização, nossa carteira rentabilizou bem. Então, por conta disso, meio que se equivale e eu acredito que a longo prazo é uma decisão mais correta. Mas, claro, tem bons ativos que são bons pagadores de dividendos, tá? Então, é questão de equilíbrio. Mas aqui, depois, se vocês quiserem, vocês dão um pause na tela para vocês analisarem, quiserem olhar, tirar suas dúvidas, tá? E façam isso ao longo do vídeo inteiro, porque são muitas linhas, muitos ativos pra gente ficar falando mês a mês, ativo por ativo. Então, se vocês quiserem, vocês dão um pause e vocês analisam de forma completa. Antes de anunciar meu patrimônio acumulado dessa semana, eu gostaria de ressaltar que os próximos vídeos serão uma pegada um pouco diferente, tá? Então, como eu disse, eu preciso da ajuda de vocês pra gente ir definindo um melhor formato para esses vídeos, tá? Então, a partir dos próximos vídeos já vem aqui estratégias para efetivamente ganhar dinheiro, vou mostrar um pouco mais da minha rotina, do meu dia a dia, tá? É porque eu acredito que seja interessante para vocês também acompanharem, ter esse vídeo de forma mais detalhada da minha carteira de investimentos, para nos próximos vídeos a gente passar mais por cima, de forma mais rápida, porque teremos muitos assuntos e muitos temas a abordar, tá? Então, nessa semana, nosso patrimônio cresceu devido à rentabilidade dos ativos e também porque eu percebi que no último vídeo faltou contabilizar uma conta que eu tinha que tinha um outro valor, tá? Então, por conta disso, o valor deu uma subida também. Então, meu patrimônio acumulado atualmente é de R$ 55.691, tá? Então, tivemos um leve crescimento, o que nos anima para seguir na meta do primeiro milhão. Claro que, como vocês sabem, aqui, cada mini meta a gente tem um prêmio, tá entrando de novo na tela aí. Quando a gente alcançar os primeiros R$ 100 mil, a gente vai ter uma premiação, a gente vai conhecer algum restaurante chique. Deixa aqui nos comentários, ou até deixa sua recomendação, tá? E se você tem um restaurante também, quem sabe a gente pode conhecer seu restaurante, tá? Então, deixem aqui e comentem o que vocês acham, o que vocês estão achando da série, tá? E dicas, perguntas, lembre-se, eu estou sempre disponível para vocês. No Instagram é Miguel Marcolino, __, e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal Miguel Marcolino. Eu vou ser um milionário.